Oi, hoje é a resenha do conto Bop Bop contra aquela cortina, escrito por Charles Bukowski, aqui da sua coletânea Traz Teu Amor Pra Mim e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A gente conversava sobre mulheres, espiando as pernas delas quando desciam dos carros, e olhávamos dentro das janelas de noite na esperança de ver alguém trepando, mas nunca víamos ninguém. Uma vez flagramos um casal na cama e o cara acariciava sua mulher e pensávamos que então ia rolar de vermos, mas ela disse, não, hoje eu não quero fazer. Daí virou as costas para ele, que acendeu um cigarro enquanto partíamos em busca de outra janela. Assim começa Bop Bop contra aquela cortina, escrito por Charles Bukowski, que conta a história de três jovens, o Jimmy, Baldy e também de um que a gente não sabe o nome, que narra a história pra gente. Aliás, toda essa narrativa está mais focada justamente nesse narrador, porque além das desventuras com esses dois outros amigos, nós também vemos outros detalhes da sua juventude, tentando se amadurecer, tentando virar homem, né? Que é exatamente o que os três ali querem, né? Quando eles vão para uma certa boate de stripper e ficam lá admirados com as dançarinas que lá trabalham. Aquelas dançarinas já decadentes, né? Vamos combinar, né? Mas o que vai resultar de tudo isso? Essa intenção de virar homem desses adolescentes? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Para encerrar aqui essa pequena coletânea de apenas 3 curtas histórias do Charles Bukowski, temos um conto que muda um pouco de tom em relação aos dois primeiros. Se lá, inicialmente, tínhamos aquele diálogo maluco, né, entre uma mulher internada no hospício e seu marido que a visitava, depois, na segunda história, tínhamos diálogos com um comediante já tendendo ao fracasso, fim de carreira quase, né, e seu agente. Temos aqui, e sempre num tom mais dramático, mais pesado, né? Mas mesmo sem deixar a parte mais engraçada, como era no primeiro conto, temos enfim aqui, nesse terceiro e derradeiro conto, o tom realmente mais para baixo. Quase não há piada nenhuma aqui nesse texto do Bukowski dessa vez. É um texto, podemos dizer, mais sério, mesmo que seja protagonizado por personagens ainda adolescentes, que podia ter uma certa leveza. Claro que não tem, porque justamente eles estão querendo virar adultos. Então não tem algo literalmente engraçado nas palavras, nos diálogos, que eu quero dizer, né? E também até nas entrelinhas do próprio texto, porque a gente só vê aqui uma grande amargura. Sim, também havia lá no segundo conto, mas aqui dá para dizer que é mais acentuada até. Uma coisa curiosa é que esse conto aqui me lembrou um outro que eu já vi ano passado, também aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, claro, na edição 2018, que foi um texto aqui desse livrinho do Milton Ratum, A Cidade Ilhada, que era do conto Varandas de Eva. A situação é um pouco parecida. Jovens rapazes, 3 ou 4, agora não me lembro exatamente qual era a quantidade de moleques, por assim dizer, que também querem frequentar um bordel e poder amadurecer, poder virar literalmente homem. A situação, pelo menos inicial, é assim similar, mas claro, o tom é bem diferente. Aqui temos bastante saudosismo, uma coisa que deixa o narrador assim um pouco triste, mas ele quer relembrar porque ele sente uma felicidade daquele tempo. Já que na história do Bukowski é o contrário, ele relembra, mas ele sente um certo amargor de tudo aquilo. Ele sabe no fundo que ele já era, digamos, um perdido, um loser, já naquela época de infância. Então quando ele está rememorando essas histórias aqui, junto com os amigos ou sozinho, ele já sabe que ele era, foi e talvez seja no futuro um perdedor. E aí sim podemos dizer que este é o tom do autor Charles Bukowski. Outra coisa que a gente pode dizer também a respeito desse conto aqui é que ele é bem episódico, justamente porque ele narra vários momentos desse protagonista não nominado. Mas sim, comparando com as duas primeiras histórias, subiu bastante de nível aqui. Porque a gente podia dizer que nos primeiros 2 contos, o texto, como ele tendia mais ao engraçado, a gente não conseguia determinar exatamente qual é esse teor meio para baixo do Bukowski. Pelo menos num gosto pessoal meu, né? Histórias muito engraçadas eu
tendo a esquecer com mais facilidade do que uma história que pese um pouco mais, a gente fica refletindo durante o finalzinho da leitura. Basicamente assim, né? Um texto leve, a gente já começa a esquecer durante os parágrafos. Já um texto que tem um pouco mais de conteúdo, a gente já começa a guardar ele antes de chegar ao final, porque já encontramos passagens interessantes. Mais ou menos isso. Enfim, para Bop Bop contra Aquela Cortina, de Charles Bukowski, eu atribuo 4 asteriscos. E claro, né? Basta terminar uma coletânea que outra já substitui. Então por isso que vai entrar um novo livro aqui, que é de Robert E. Howard, Conan o Bárbaro. Sim, esse grande personagem dos quadrinhos, do cinema e também da prosa literária, que é a sua origem real. Sim, para quem gosta de histórias de espadas e feitiçaria, com certeza isso aqui será um prato cheio, imperdível. A partir, claro, da semana que vem, durante as próximas 7 quartas-feiras, teremos uma resenha individual de cada um dos contos aqui contidos no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas claro, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas das resenhas que já fizemos aqui nessas primeiras semanas do projeto na edição 2019. E tchau!